Olá, eu sou Mariana Michetti, broker e corretora de imóveis aqui na Flórida há quase 10 anos e eu tô aqui para ajudar você, investidor brasileiro, a conquistar o seu objetivo de dolarizar o seu patrimônio, proteger o seu patrimônio e ter um rendimento em dólar aqui nos Estados Unidos. E para você que está chegando agora aqui no nosso podcast, o nosso objetivo principal é que você, investidor brasileiro, tenha sua renda em dólar, proteja seu patrimônio e fuja dos riscos Brasil. Na realidade, o que nós fazemos aqui é toda uma assessoria e uma consultoria imobiliária, onde você, investidor, possa investir no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. Em particular, nós estamos falando em Orlando. E esse patrimônio que você adquire aqui, ou seja, essa dolarização do seu bem maior, do seu patrimônio no Brasil, trazendo para cá, isso gere uma renda em dólar para você. E sabe o que é o legal disso aí? O legal disso aí é que você vai ter a sua casa de férias, para você passar momentos incríveis aqui com a sua família, né? Então, todas essas vantagens e, além do mais, você ter o seu lugar de férias aqui em Orlando. E para você que não acompanha nossos podcasts, nós vamos fazer aqui um resumo geral de tudo que a gente mostra e apresenta e mostra de oportunidades para você. Mas hoje em específico nós vamos falar de alguns casos que já aconteceram e mostrar para vocês alguns números para vocês realmente entenderem desse mercado e ver o quanto é vantajoso. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho do mercado de imóveis de férias aqui nos Estados Unidos, aqui especificamente em Orlando. Muita gente pensa que imóvel de férias não tem rentabilidade ou é furada, etc. Então, assim, vamos falar um pouquinho desses imóveis. A gente tem centenas de... Como a gente comentou em alguns podcasts passados, a gente tem centenas de opções de imóveis de férias aqui para o investidor comprar. Mas, assim, são pouquíssimas opções onde ele pode comprar sem risco, ou seja, com risco menor e com a possibilidade de ganho além da média, né? Então, assim, e considerando... a comparação de um imóvel de férias e um imóvel de moradia. Claro, depende da intenção da pessoa, se ela vem morar ou se ela vem usufruir com a família, etc. E depois tem um rendimento em dólar. Depende muito da intenção do investidor. Mas, por exemplo, a diferença de um imóvel de férias é que, como o Giovanni acabou de falar aqui, você pode usufruir com a sua família, você pode ter a rentabilidade quando você não estiver aqui. E assim, considerando que a gente tem quantas? 100 mil pessoas vindo para cá? Na realidade, o ano passado foram 70 milhões de turistas em Orlando, né? E esse ano a expectativa é para bater 100 milhões. E se atingir esse número, que eu acho que vai atingir, sim, Orlando fica sendo aí capital número 1 do turismo. Exato. Né? Devido a várias coisas que estão acontecendo na cidade, a gente sabe que tem potencial para acontecer isso, né? Tá todo mundo aí investindo e acreditando em Orlando, né? Nós vimos aí que depois da pandemia, não só Orlando, mas o mundo inteiro, né, acabou parando aí. E nessa retomada, Orlando vem a todo vapor. Sim, os preços duplicaram. Alguns imóveis, como a gente falou, que tem mais possibilidade de rendimentos, até quadriplicaram, se é assim que fala, né? Então, assim, tem que escolher bem. E assim, agora é o melhor momento com essas oportunidades e com essas mudanças que estão acontecendo em Orlando, é o melhor momento para investir em Orlando, né, nessa região. E você sabe que um detalhe que assim, me chamou muito a atenção primeiro que nós agora estamos com um governo novo aqui nos Estados Unidos e esse governo ele vem aplicando alguns incentivos onde o imigrante, né, investidor, até em alguns momentos aí se igualam com os benefícios de um próprio residente, um cidadão americano. E isso ajudou bastante ao investidor internacional a investir aqui nos Estados Unidos. Eu acho que assim, esse governo está vindo aí para movimentar realmente o mercado, né? Então acho que agora, mais do que nunca, é a hora de quem estava na dúvida realmente e tocar para frente isso aí e realmente investir. Agora é hora da economia decolar, né? Com esse governo... É óbvio que o governo vai fazer de tudo para que a economia se movimente e cresça a cada dia, né? Mas você sabe que um ponto-chave, assim, o que me chamou muito a atenção, porque quando eu vejo um investidor querendo investir nos Estados Unidos, a pergunta básica dele e principal, e a primeira que ele faz é: Giovanni,
eu vou investir num imóvel aí nos Estados Unidos e eu gostaria de saber qual é o retorno desse imóvel. E aí eu faço toda uma análise, lógico, mediante ao perfil do cliente. Ele vai primeiro mostrar exatamente o que ele quer investir, qual é a expectativa dele de retorno, para daí a Mari faz uma análise de qual o imóvel ideal para que ele comprar. Né? Feito isso, depois da decisão do imóvel, né, Mari? Eu faço uma análise para saber qual é o tipo de retorno que aquele imóvel vai gerar. Né? Para a gente alinhar essas expectativas aí, ver se realmente atende, né, o que o investidor está esperando. Mas isso acaba não sendo o ponto-chave, o ponto crucial para que ele decida. E às vezes eu falo isso, parece até um absurdo, né? Falo assim, mas como assim, Giovanni? Então quer dizer que eu não vou esquentar a cabeça, eu não quero nem saber de quanto vai dar de retorno? É importante, isso é importante, mas não é o ponto-chave. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei um imóvel aqui em 2019. Tá? Esse imóvel, quando eu comprei em 2019, eu paguei nele $210 mil. Tá? Esse imóvel ele fica localizado num resort próximo do Convention Center, próximo da International Drive. Tá? E na época eu comprei porque foi uma oportunidade que me apareceu e acabei experimentando e colocando o pé na água, dando um primeiro passo do meu primeiro imóvel aqui nos Estados Unidos. De lá para cá, a gente está falando de 2019, nós estamos em 2025. De lá para cá, é óbvio que esse imóvel teve rendimentos mensais, porque eu faço alocação de short term, né, para férias, e ele vem gerando rendimentos mensais. É ótimo, ele paga as despesas, né, o property tax, os próprios HOA, o condomínio do imóvel, a conta de água, a conta de luz e tudo mais. Ele paga as despesas dele. Mas isso não é o X da questão. Sabe qual que é o X da questão? Qual? É que em 2019 eu paguei $210 mil nele. Sim. Se eu abrir a boca hoje para vender, e eu não vou vender porque eu não quero... $600 mil. É $600 mil hoje o valor de mercado desse imóvel. Então se você pegar $600 mil, que é a avaliação hoje desse imóvel, e subtrair $210 mil, que foi o valor que foi pago desse imóvel, e dividir pela quantidade de tempo ou por meses, você vai ver que a valorização desse imóvel foi extremamente maior do que a rentabilidade que ele gera mensal. Sem contar que em 2019, quando eu comprei esse imóvel, foi pago o dólar de 3,80, se eu não me engano. Se não me falha a memória, foi 3,80. E hoje nós estamos trabalhando aí com o dólar na faixa de 5,80, 6. Tem semana que bate 6, 6,15, tem semana que chega a 5,80. Então, assim, entre valorização do imóvel e valorização da moeda, é absurdamente gritante a diferença do ganho na valorização do imóvel em relação ao rendimento mensal. Então, o rendimento mensal é legal? É importante, a gente precisa saber se realmente aquele rendimento vai pagar as despesas do imóvel, às vezes o imóvel é financiado, se ele vai pagar aí o valor da mensalidade mensal do financiamento, mas é importante vocês terem a noção e a consciência de quando vocês forem comprar um imóvel, comprar um imóvel que realmente tenha potencial para aquela localização de valorização do mercado. Né? A gente vê mesmo, né, vários condomínios aí que há 10 anos atrás eram um valor e continua o mesmo valor. Exato. É por isso que é muito importante o momento da escolha. Como eu tinha comentado aqui antes, tem centenas de opções, né, para o investidor escolher. Mas assim, hoje só 7 que pelo menos eu indico, porque são essas 7 onde o investidor não vai perder dinheiro. Exato. Na questão e de valorização. sabe o que eu acho, Mari? Me corrija se eu estiver errado. Existem muitos corretores que entram no Instagram e mete o pau. Fala, não, casa de férias não dá dinheiro, casa de férias não... sai fora que é furada e tal. Eu administro 37 imóveis em Orlando. Tá? Alguns são meus, outros são de outros investidores, a grande maioria brasileiros. Todos esses foram comprados mediante uma consultoria nossa. Então, eles deram um tiro certo, ou seja, eles não erraram tanto na localização,
ou seja, eles têm uma valorização do imóvel e tem uma taxa de ocupação alta, tem um rendimento Sim. alto nas locações. Então, assim, eu acho que o que aconteceu no mercado de tempos para cá virou uma doideira, uma loucura de todo mundo. Vou comprar imóvel em Orlando, estou comprando imóvel em Orlando. E as cegas compram esses imóveis aleatoriamente em qualquer lugar. Sim. E aí o que acontece? Uma escolha errada, um imóvel que não está adequado para uma locação com uma diária mais alta, um resort que não tem uma valorização tão boa. E a localização não é tão boa. E aí, quando você faz aí um balanço durante um período, realmente a conta não fecha. E aí o que acontece? Investidores insatisfeitos, querendo vender o imóvel, e aí chega para o corretor e fala, eu quero vender esse imóvel porque foi uma furada, Exato. foi um mico que eu entrei aí. E aí o que vem na cabeça daquele corretor? Imóvel de férias não dá renda, não dá dinheiro, é uma furada. E aí Mas gera o corretor mesmo ele tem que saber, né? Ele tem que fazer essa pesquisa e fazer essa análise, né? É. Não é só análise, é saber. É assim, consultar uma empresa de administração para saber qual o resultado que está tendo. Ou seja, não é sua perspectiva, é o histórico, né? É quanto Mas eu acho que como a grande maioria dos corretores não são especializados, Sim. eles acabam absorvendo a informação que vem e repassam essa mesma informação. Então, Sim. assim, imóveis de férias não é Não rentável, tem não é resultado. bom. Por quê? Porque não tiveram uma boa consultoria, não tiveram uma boa assessoria, né? Compraram a esmo. Hoje eu tive um caso mesmo que foi uma assinatura de um vendedor que não estava satisfeito com o resultado e ele falou, olha, infelizmente não foi bem assessorado pelo corretor e eu quero vender, enfim, nós vendemos e eu falei, não, agora vai comprar um que vai dar bom. Inclusive, acho que é bom a gente dar esse exemplo, pessoal que está assistindo, porque esse exemplo é basicamente o que acontece com a grande maioria de investidores, né? Então, esse investidor comprou uma casa em 2015, Sim. né? Ele deu uma entrada, financiou Em nome de pessoa física. em nome de pessoa física, que isso é um grande erro e depois a gente pode explicar melhor como que tem que ser feito Ou isso. seja, ele foi totalmente mal assessorado. Completamente. E aí ele colocou essa casa numa administração precária, onde não uma gerava... localização que também não é tão... Exato. Comprou a casa numa localização ruim, um condomínio mais ou menos, uma administração ruim. E aí o resultado de tudo isso foi uma insatisfação, porque ele não conseguia ter a renda para pagar Tinha que financiamento. colocar dinheiro no bolso todo mês. Todo mês. E há 8 meses atrás, mais ou menos, ele me procurou e eu comecei a fazer a administração da casa dele. No primeiro mês a gente já conseguiu chegar num valor de rentabilidade que ele conseguisse pagar o financiamento, né? Então ele conseguiu aí atingir esse equilíbrio e de 8 meses para cá ele foi conseguindo pagar o financiamento. Porém, a casa era de 2015, quando ele comprou, então ela já estava defasada, ela já precisava de algumas melhorias e tudo mais. E aí nós orientamos para que ele vendesse essa casa e comprasse um outro imóvel numa localização melhor, né, que desse uma rentabilidade melhor. E não necessariamente mais caro, o imóvel que ele vai comprar é mais barato. Com certeza. Metade do valor, praticamente. Metade do valor. Mas é o que vai dar melhor resultado. E olha que interessante, né? Ele se desfez de um imóvel financiado, ou seja, ele saiu fora da prestação. Ele comprou um imóvel metade do valor da casa, quitada, ou seja, ele comprou um imóvel quitado, metade do valor que valia a casa, e o rendimento dele é igual ou melhor do que ele tinha nessa casa. Por quê? Localização, um imóvel mais adequado, fotos bonitas, enfim, toda essa assessoria. Melhor. Agora ele comprou certinho no nome da LLC, quer dizer, agora ele está fazendo tudo certo porque estamos fazendo aí toda essa... Como deveria ter feito desde o começo, essa né? assessoria para ele. Então, assim, às vezes, o simples fato da pessoa querer investir por ter um imóvel nos Estados Unidos, por N motivos, e vir e só comprar, de vez de gerar não vai garantir uma tranquilidade, na pode ser que gere um problema. Exato. Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Então, para você que está pensando em investir, pensa direitinho
consulte pessoas que realmente entendem do negócio. Se vocês precisarem da nossa assessoria, por favor, será um prazer atendê-los. Só chamar aqui, a gente conversa, explica realmente como tudo funciona. Se realmente for um negócio viável, nós vamos falar, ó, pode tocar para frente, é viável. Se a gente ficar na dúvida, a gente não aposta, a gente não orienta e a gente não indica. Exato. Então, assim, não adianta só você vir comprar um imóvel e daqui 6 meses, 1 ano, você ficar insatisfeito e querer vender. A gente está aqui para que você compre o primeiro, o segundo, o terceiro. Pelo contrário, compre outros. E cada vez mais não tenha venda, sucesso. Compre outros e assim vai. E por falar em investimentos de alta rentabilidade, de oportunidades e de crescimento e tudo mais, e eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre esses apartamentos que estão aí próximo à International Drive. Sim. E contar um pouco para o pessoal essa transição que teve de administração de hotel, restrições e tudo mais, esse movimento que teve, que está gerando agora esse burburinho de todo mundo querer comprar e o preço subir. A gente vai contar o segredo aqui no podcast, é isso? Não, o segredo a gente não pode contar. A gente não pode contar o segredo. A gente dá algumas dicas e tal, mas se você quer saber o segredo, entre em contato com a gente. Daí a gente conta o segredo, mas ao vivo assim, não dá. Eu não posso divulgar tanto, porque senão não vai ter suficiente. Exato. Já não tem, né? Exato. Já não tem. Mas eu acho que a gente poderia contar um pouco mais desse movimento. Na verdade, assim, nós buscamos oportunidades para o cliente, para que ele tenha mais sucesso na rentabilização, na valorização do imóvel. Então, assim, como que é feito isso? Hoje existem hotéis e apartamentos onde no passado eles tinham várias restrições, ou seja, antes eles não podiam... Você não podia fazer reforma, não podia trocar fechadura, não podia fazer nada. Você tinha que contratar a administração do próprio hotel, que te cobrava 40% das reservas e você não tinha controle nenhum para quem estava sendo reservado ou não. E hoje, qual que é o meu papel? É buscar oportunidades. E assim, quando eu falo oportunidades, não é questão de, tipo assim, independente do preço, até porque se fosse pelo preço, eu nem indicaria esses hotéis, esses apartamentos, que são baratos. Mas se fosse pensar só em comissão, você ia querer vender casa de 1, 2, 3 milhões. Eu nem buscaria esses apartamentos, porque, Exato. Enfim. Mas são oportunidades, e eu busco oportunidades para os clientes. E eu sei que isso vai ser bom, e vai ser só, assim, como você falou, colocar o pezinho lá na água para gostar e comprar outros. E é isso que tem acontecido com os clientes que compram. Então, assim, alguns apartamentos, alguns complexos, alguns condomínios, eles estão livrando de restrições. Eles não têm essas restrições que eu acabei de falar, que é administração, troca de fechadura, remodelação, etc. Então, móveis antigos. Exato, móveis antigos e assim... Fica engessado, né? Bem engessado. Então, eles estão liberando isso. Eles estão vendo que estão perdendo também na questão de locações. Então, eles estão abrindo essas exceções, essas restrições. Então, aí é que a gente tem que... Aí a gente tem atacado, e esses imóveis eu indico para os meus clientes, porque eu sei que vai dar bom, eu sei que ele vai ter uma rentabilidade acima da média. E hoje a gente já tem 2 aí que já tem acontecido isso, que inclusive já quase nem tem mais opção, né, de venda. Um já está meio que esgotado. Já está esgotado, o outro tem 2 opções, mas já está acabando. Mas assim, a gente está sempre buscando mais opções dentro desses condomínios para ver se a gente consegue, né, atender todos os clientes que querem esse tipo de oportunidade. Tem que aproveitar. Aproveitar agora. Só para dar um resumo geral, o que acontece, né? Existem alguns hotéis que, quando inauguraram, foram vendidos essas unidades, então a pessoa poderia ir lá e comprar essa unidade, porém o hotel que administrava. Sim. Né? E tinha todo o controle. Tinha todo o controle daquela unidade. Então, o hotel que fazia reserva, o hotel que recebia e tudo mais. E ele fazia essa administração e fazia o repasse de uma parte para o proprietário. Então, uma parte do hotel, uma parte do proprietário. O hotel cobrava 40% dessas administrações e 60% ia para o proprietário. Exato. Só que o que aconteceu? O tempo passou, anos passaram, e esses quartos de hotéis, apartamentos, acabaram ficando para trás, antigos, sem inovar, móveis antigos e tudo mais. E outros em volta continuaram inovando. Então, o que aconteceu?
os valores das diárias desses lugares acabaram ficando mais baixo, e como a taxa de administração era muito alta, o que sobrava na mão do proprietário era muito pouco. E isso gerava esse desconforto com os proprietários, porque não estava satisfeito com aquele rendimento. Né? Então, das duas, uma, ou o proprietário se desfazia da unidade e vendia, passava para outra pessoa que aceitasse aquela condição de o hotel administrar, ou ele ficava engolindo aquilo. Então, de tempos para cá, o hotel resolveu liberar essa administração a terceiros e liberar essas remodelações, essas reformas, essas atualizações dentro do imóvel. Então, com isso, os proprietários acabaram reformando, inovando, pondo móveis mais novos, pintura, remodelação, TV Smart, enfim, atualizaram o imóvel, ou seja, esse imóvel ficou mais atrativo nos anúncios, né, no Airbnb, no Booking, Expedia, Vrbo, e eles acabaram ficando mais competitivos dentro dessas plataformas, né? Então isso, e as empresas de administração são empresas que cobram um pouco menos do que o hotel vem cobrando, então isso gerou um rendimento maior para o proprietário e isso deu um incentivo maior. Porém, alguns proprietários simplesmente resolveram vender. Nessa transição ele falou, olha, eu já estou há anos aí no mercado, isso aí não está dando dinheiro direito e eu prefiro vender. Então o pulo do gato nessa transição do hotel liberar, comprar essas unidades de proprietários que estão satisfeitos. Por quê? Com a atualização do imóvel, com a rentabilidade maior, porque ele paga uma taxa menor para uma outra empresa administrar, com o mercado todo e tudo mais movimentado, isso acabou meio que movimentando todo esse mercado aí e gerando um aumento no imóvel, no valor do imóvel, porque se o imóvel estava, né, parado, ninguém tinha interesse e tudo mais, o imóvel estava, né, agora movimentou, está todo mundo querendo porque agora tem a possibilidade de ter uma rentabilidade maior, o preço do imóvel vai subir. Então nessa transição, e é um período curto, tá, gente? Não pense vocês que isso fica anos, 2 meses. É 2 meses, 3 no máximo, que precisa entender que é a hora de comprar. Exatamente. Então isso aconteceu em um empreendimento em final de novembro, né? Final de novembro, mais ou menos. Sim. Todas as unidades que tinham lá foram vendidas, né? E as pessoas que compraram, remodelaram e estão felizes da vida porque estão tendo um rendimento alto. E quando eu falo alto, eu estou falando acima de 1% ao mês do valor investido. E agora tem um empreendimento novo que está acontecendo esse mesmo movimento. Pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, isso acabe e venha aparecer um outro e um outro. Porém, tem que ficar antenado. E esse é o nosso trabalho aqui, é ficar antenado, né, e buscar a melhor oportunidade para o investidor. Exato. E quando a gente fala que é hora, é porque é mesmo. Exato. Não é papo, não. Às vezes a pessoa fala assim, não, vou esperar, daí perdeu. Não, nós tivemos vários casos aí do investidor falar, não, eu vou ver se de repente vai baixar, já perdeu. Não, tem alguns que baixam, mas esses não, esses são oportunidades, então não vai baixar. Pelo contrário. É que na realidade a demanda hoje, a procura para investir hoje está maior do que nesses lugares, tá, gente? Sim, nesses lugares. A procura hoje está maior do que a oferta de imóveis à venda, né? Então muitas vezes o que acontece é que a pessoa, o proprietário, anuncia para vender e ele acaba recebendo várias ofertas e ele escolhe a que for melhor para ele, né? E isso acaba aumentando o valor do imóvel. Com certeza. Então tá bom, Giovanni, a gente falou de exemplos de apartamentos, de oportunidades e tal. Então acho que seria interessante a gente falar de números agora. Tipo assim, você tem algum exemplo de algum investidor que comprou, reformou e hoje vale X, quanto valia, quanto ele ganhou? Acho que seria interessante a gente falar disso. Sim. Então, vamos falar de um apartamento de 2 quartos, por exemplo. Eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas dados são reais. São reais do que aconteceu, ótimo, tá? Não tem empresa de administração que mostra dados que o papel aceita tudo, né? Não, sim. Na realidade, assim, eu gosto de mostrar o que aconteceu, do que está acontecendo hoje, e aí sim eu dou uma projeção
mas baseado nesses fatos Na do que realidade. aconteceu e do que está acontecendo. Não adianta eu viajar aqui e fantasiar e falar para você, não, pode comprar. Projeção, que você vai eu quero ter dados, eu quero dados. rios de História. dinheiro. Não, porque como eu faço administração, se eu te vender um negócio que não vai acontecer, Sim. daqui uns dias você vai chegar para mim e falar assim, Giovanni, mas você falou para mim que era X e está acontecendo Y. Entendeu? Então eu acabo meio que sendo um responsável Com certeza. por aquele dado que eu tô te dando, né? Então só para ter uma noção, por exemplo, um apartamento de 2 quartos num condotel, Uhum. tá? Foi comprado em 2023, tá? Nós estamos falando aí de um ano e pouquinho atrás. E o cliente comprou ele por $170 mil. Tá? Na época era o preço de mercado, $170 mil. Ele fez uma atualização no imóvel, ele gastou em torno aí de $30 mil. Reforma completa. Reforma, móveis, ele atualizou, Decoração. decoração e tudo mais, ele gastou $30 mil. Ou seja, o imóvel um investimento ficou com um preço final de $200 mil. Tá? Nós estamos falando de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses atrás. Esse imóvel, o rendimento dele mensal é em torno aí de $2.500. Ou seja, ele dá um rendimento acima de 1%. Só para vocês entenderem, eu vou abrir um parênteses aqui. Uma casa de locação aqui para residencial, ou seja, contratos acima de 1 ano, ela dá em torno aí, o rendimento em torno aí de 0,5% ao mês. Tá? 6% ao ano. 0,5% ao mês, 6% É ao ano. Uma casa ou um apartamento, um imóvel de férias, um rendimento bom é em torno aí de 0,8% ao mês. Tá? Quando a gente fala de um imóvel que dá acima de 1% ao mês, é um imóvel de alto rendimento. Né? É um imóvel que ele performa acima da média. Então, nesse caso, esse apartamento de 2 quartos, que foi investido um total de $200 mil, já final, todo reformado, remodelado, e ele gera $2.500 mês, e quando eu falo $2.500, é uma média anual. Por quê? Porque tem meses que ele vai render $1.800, $2.000. Baixa temporada. Baixa temporada. E tem meses que ele vai render 3.200. Quando você faz uma soma anual e divide por 12, a média é $2.500, $2.600. Para um imóvel que foi investido $200 mil, ele está acima do 1% que a gente fala que seria o melhor dos mundos, né, em termos de rentabilidade para locação. Só que daí vem um outro detalhe. Além dele estar sendo um imóvel de hiper rentabilidade, vamos chamar assim, por estar acima de 1%, hoje, nesse local, ele comprou por 170, gastou 30. Hoje, nesse local, se esse proprietário resolver vender essa unidade, ele vai vender esse apartamento por 250, $260 mil. Ou seja, ele teve uma valorização em cima do investimento total que ele fez de 50 a $60 mil. E aí é onde que eu falei lá atrás que a rentabilidade é importante, mas a escolha da localização e do imóvel certo também devido à valorização. Então, a conta é simples. Se você pegar o rendimento que ele teve mensal, que está dando acima de 1%, mais essa valorização que nós estamos falando em torno aí de 50 a $60 mil, hoje, tá? Daqui a pouco o parque abre, isso vai aumentando, tá? Mas se o investidor resolver vender hoje esse imóvel, e a gente pegar todo o rendimento que ele teve mensal, mais a valorização, e dividir por esses 15 meses que ele ficou com o imóvel, nós estamos falando de 3% ao mês. Então, quando a gente fala desse número de 3% ao mês, juntando tudo isso, e detalhe, nós não fizemos a conta ainda de valorização da moeda, do dólar. Isso ainda. Porque às vezes ele comprou a um dólar 3,60. de 3 e alguma coisa, e hoje está 6, então só aí a gente está falando aí de quase o dobro de valorização. Mas vamos deixar isso em off, porque senão vocês vão querer ligar agora para a gente comprar Acabar 10 as imóveis. unidades. Então 3% de rendimento nisso, gente, Fora da curva. fora da curva completamente. Então presta atenção
aonde você vai comprar, aonde você vai investir, com quem você vai fazer, se você tem realmente um respaldo, uma consultoria do que você está fazendo, realmente é um negócio real do que estão te prometendo, tá? Não vá na onda do pessoal, aqui eu ouvi dizer que dá tanto. Não é ouvir dizer. Aqui a gente pega e mostra para você o que está acontecendo. Ou tem até pessoas que estão no Instagram falando que... Tem gente no Instagram, corretor no Instagram, que não sei se é corretor ou não, mas que fala só mal de... Eu acho que é a estratégia que ele faz de ganhar Ibope. Fala só mal de imóvel de férias. Não sei se você já viu. Tem alguns corretores que vários. só falam mal. E ele pega como foi o listing, quanto que perdeu, mas ele não tem... ele não tem noção nenhuma do que ele tá falando. Na realidade, ele pode até estar falando baseado em fatos reais do que aconteceu, essas experiências más que essas pessoas tiveram, mas porque foram mal orientadas. Entendeu? Sim. Então, se essa pessoa quiser me chamar, pode me chamar e eu vou mostrar todos os casos que eu tenho aqui que foram casos de sucesso. E são casos reais. Casos reais. A gente trabalha com casos reais. E a gente está falando, então, 3 vertentes aí de ganho. De dólar, ou seja, desvalorização do real perante o dólar, de áreas, né? De rentabilidade e valorização do imóvel. Então, sem falar na proteção, né? Porque quando você tira o seu investimento, o seu dinheiro, a sua grana, quando você tira ela de um lugar que está correndo risco ou de incertezas do que estão acontecendo no mercado e tudo mais, e coloca ela num lugar que você sabe realmente o que vai acontecer, né? Sim. Você está se livrando de um risco. Né? Quem que quer dormir rico e acordar pobre, né? Tem países que acontece isso. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se amanhã ou depois vai aparecer um imposto novo. Você não sabe se amanhã ou depois vão travar teu dinheiro no banco. Você não sabe nada disso. Aí quando você coloca sua grana, seu dinheiro num negócio com certeza, é diferente, né? Sim, e ninguém vai te tirar, a escritura tá no teu nome, ninguém vai tomar de você, entendeu? É diferente. Mas não vamos criar polêmicas políticas aqui de país X e país Y, né? A gente está aqui para ajudar. Pessoas, de repente, que foram mal assessoradas, e se vocês quiserem vender o seu imóvel que não está dando resultado, tem uma maneira também de vender e de não pagar imposto sobre o lucro. Né? Tem uma maneira, se você for comprar uma outra, de repente, oportunidade, uma outra propriedade que seja de igual ou maior valor, que esteja dando resultado, aí é uma maneira, de repente, da pessoa não sair perdendo, né? Porque sim, isso é um caso, acho que no Brasil até tem isso também, tá? Porém é diferente as taxas, né? Os tributos aplicados em cada um, mas foi bom você falar isso porque existe um programa de incentivo, vamos chamar assim, onde você vende um imóvel e num X período, se você comprar um outro imóvel de igual ou maior valor, você não paga esse ganho de capital como é no Brasil, né? Mas isso aí é um passo mais adiante, onde a gente faz toda essa assessoria aí e tudo para que você aí economize ao máximo e tenha a sua rentabilidade. Também muita gente não sabe, né? Que tem. O pessoal chega meio sem saber mesmo, como aconteceu com esse cliente, comprou um imóvel no nome físico, agora talvez vendeu. O corretor está preocupado com a venda e assim, não acaba que não está defendendo os interesses do cliente. Normal, né? Acontece muito. Mas isso acho que é em todas as profissões, porque assim, hoje quando você não se associa ou a um profissional realmente especializado, expert naquilo que ele está se propondo a fazer, o risco é alto de você quebrar a cara. E quebra a cara em dólar dói mais, né? Vezes 6. Hoje é vezes 6 a quebrada de cara. Então, Mari, basicamente estudar certinho o mercado, entender tudo que está acontecendo. Não vá na onda de, eu ouvi dizer, fulano fez, meu vizinho, meu cunhado. Não vá nessa onda. Vai com calma. Estude e entenda realmente o mercado do que está acontecendo. Dados. E como é que faz? Quero comprar um imóvel, como é que acha Mari Michetti nas redes sociais, telefone? Mari Michetti, @Mari Michetti, meu Instagram. O telefone tá lá também, eu tenho vários posts, eu posto semanalmente, alguns 3 vezes por semana, então tem todas as oportunidades lá.
Claro que não tem o nome, porque assim, eu reservo para os meus clientes, né, as oportunidades, então, mas tem fotos, tem vídeos, se vocês quiserem. E claro, entre em contato comigo pelo Instagram ou pelo telefone que tem lá também. Aí eu vou te falar como funciona e etc. Vou te explicar, mostrar os resultados aqui com o Giovanni. Ele pode explicar também como resultados que já estão acontecendo dessas oportunidades. Então é isso. Me chama no direct que a gente conversa. É isso aí, gente. O meu @ eu sou Giovanni Galzerano. Entra lá, pode me mandar mensagem. Vou deixar meu telefone também, meu WhatsApp aqui. Entre em contato. Tá vindo para Orlando? Veio passear? Quer conhecer um pouquinho do mercado? Ah, tô pensando no futuro dar um passinho para frente? Já vem já começa a estudar, já começa a entender, já começa a ver essas oportunidades, né? Chama a gente aí e a gente vai tomar um café com você e explicar tudinho. Isso aí. A gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham esclarecido as dúvidas, né? Espero que a gente tenha trazido informações para você relevante. E compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que também tem interesse em investimentos aqui em Orlando. Deixa um likezinho aí, mostrando que você realmente gostou e que o conteúdo é bom e te ajudou. Isso aí vai nos ajudar aí a cada vez mais melhorar esses conteúdos e intensificar a frequência desses conteúdos, né? E não esquece de se inscrever para você não perder aí o próximo vídeo, porque semanalmente nós estamos fazendo vídeos informativos para você, investidor do Brasil. Ok? É isso aí. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.